Fala pessoal, então vamos hoje para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar da parte de Química 1, de Química Geral. Vamos falar sobre o quê? Sobre atomística, tá? Então, hoje a gente vai começar a parar de falarmos sobre o quê? Sobre a matéria num plano muito superficial. A gente vai aprofundar. Vamos começar a falar do que são feitos as matérias. E aí, a primeira coisa que nós temos que ver seria o quê? O átomo. E aí nós teremos um problema, que seria o seguinte: o átomo é uma partícula elementar que nós não conseguimos ver, nenhum equipamento consegue visualizar o átomo. E aí então nós temos que propor como deveria ser o átomo. Então, essa proposição foi evoluindo de acordo com o tempo, de acordo do que foi descoberto. Então, os modelos vão entrando em desuso quando surge algo que faz com que o modelo falhe, tá? Então, a química é meramente experimental, é teórico. Então, o primeiro cara que tentou provar do que era feito a matéria foi Dalton. Para ele, o átomo ele era o quê? Era uma esfera maciça. Vamos imaginar que eu tenha o quê? Uma barra de ferro. Para o Dalton, a barra de ferro ele era o quê? Formado por várias bolinhas de ferro. Essas bolinhas nós chamávamos de quê? Seria o quê? Essas esferas maciças, tá? Então, para o Dalton, o átomo é uma esfera maciça que seria o quê? Indivisível, indestrutível e não possuía nenhuma carga, tá? E esse modelo era apelidado de modelo de bola de bilhar, tá? Então, ó, para gravar, modelo de Dalton é o primeiro. O átomo, ele era uma bolinha maciça, era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga. E aí, esse modelo durou o quê? Durante quase 100 anos. Até que algo foi descoberto que ele não conseguia provar. O que era? Era a energia elétrica. O que é a energia elétrica? Energia elétrica são o quê? São partículas negativas. Esse átomo proposto pelo Dalton possuía alguma partícula negativa? Não. Então, houve a necessidade de se criar um outro modelo que tivesse cargas negativas. E esse modelo foi o quê? O modelo atômico de Thomson, ou Thomson. Esse modelo, o átomo, ele seria o quê? Uma esfera maciça, positiva, com pequenas esferas o quê? Negativas, correto? Grudadas nele. E aí, ó, o átomo, ele passava a ser o quê? Divisível. Antes ele era o quê? Indivisível. Agora eu posso somente tirar os elétrons. E a principal contribuição dele, ele descobriu o quê? As cargas positivas e negativas. As cargas positivas ele chamou de próton. As cargas negativas ele chamou de elétrons. Tranquilo? O átomo continuou sendo indestrutível e a outra mudança é o átomo ele deixa de ser sem carga para ser o quê? Neutro. O que é ser neutro? Ser as quantidades de cargas positivas tem que ser o quê? Igual às quantidades de cargas negativas. Tranquilo? Então, ó, o número de prótons no seu estado fundamental tem que ser igual ao número de elétrons. Tranquilo? Então, ó, esse modelo durou até por 30 anos, até que foi descoberto que o átomo ele não era maciço. O que é ser algo maciço? É algo que eu não consigo o quê? Atravessar, certo? Então, foi descoberto que no átomo existiam espaços vazios. E aí, como foi
descoberto isso? Foi a partir do experimento da lâmina de ouro, que seria o seguinte: se o átomo ele era maciço, ele botou aqui um emissor de partículas alfas, tá? Ou seja, ele emitia prótons e nêutrons, né? Nêutrons a gente não falou ainda. Então, nesse momento, ele só emitia cargas positivas, tá? Ou seja, só estava emitindo prótons. Ele botou o quê? Uma placa de ouro. E se o átomo é maciço, o que deveria acontecer? Esses prótons que estão saindo aqui do polônio, ou eles iriam se chocar com o átomo de ouro, ou iriam ser o quê? Refletidos para a parte da frente. Não deveria ter o quê? Nenhuma marcação atrás. Como teve-se essas marcações aqui atrás, provou-se que existiam espaços vazios nos átomos. Os átomos, eles não eram maciços. Por quê? Porque houve o quê? Algo atravessou ele. Então, se algo é maciço, nada pode atravessar ele. Tranquilo? Tudo deveria ser o quê? Refletido. Tranquilo? E aí houve a necessidade de se criar um novo modelo que tivesse esses espaços vazios por onde essa partícula alfa passou. E esse modelo foi o modelo de Rutherford, que ele era dividido em quê? Eu tinha uma região central, que seria essa região aqui, que nós chamamos de núcleo. E nós iríamos ter o quê? A eletrosfera, que seria o quê? O caminho que o elétron faz ao redor do núcleo. Então, ó, esse núcleozinho aqui, esse pedaço aqui, ele é o quê? Pequeno, porém positivo. Cuidado, vocês podem ver em alguns livros, colocando aqui que o núcleo de Rutherford, ele é positivo e possui prótons e nêutrons. Muito cuidado, os nêutrons não foram descobertos pelo Rutherford, tá? O modelo de Rutherford só falou o quê? Que o núcleo ele era positivo e era formado apenas por prótons, tá? E aí o próton, aqui o núcleo, apesar de ser pequeno em relação ao átomo todo, ele vai concentrar a massa total do átomo. Por qual motivo? O próton ele é 1836 vezes, possui uma massa maior do que a do elétron. A quantidade deles são o quê? Iguais. Então, algo 2.000 vezes menor torna-se o quê? Insignificante. Então, por isso que a gente vai considerar que a massa do átomo é praticamente a massa do seu núcleo, correto? E esses caminhos que o elétron faz, eu chamo de camada ou nível. E o conjunto delas seria o quê? A eletrosfera, correto? E aí, o átomo pode ter, no máximo, 7 camadas. O que quer dizer 7 camadas? No máximo, que vão existir átomos que tenham uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7 camadas. Ainda não existem átomos que tenham 8 camadas, tá? Tranquilo? Camadas ou níveis. E o átomo, ele continua sendo divisível, indestrutível e neutro. A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Tranquilo? Agora, aqui foi a nossa última grande modificação do átomo, tá? Agora a gente vai ver pequenos detalhes que foram feitos, que seria o quê? O quarto modelo, que é o modelo de Bohr, tá? Mas antes disso, o modelo de Rutherford, ele é chamado de modelo planetário, por quê? Ele se baseou no nosso sistema solar, né? O núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas ao redor do Sol, tá? Então, ó, e aí o Bohr, ele só aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Por isso que é chamado de modelo de Rutherford-Bohr também. O Rutherford, ele não conseguiu provar o quê?
Por que que existiam várias camadas no átomo? Por que que alguns elétrons estavam na primeira camada, outros estavam o quê? Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima. Ele falava que era da natureza de cada elétron, não tinha um motivo. Quem fez isso foi quem? Foi Bohr. O Bohr disse o seguinte, que cada camada deveria ter o quê? Um nível de energia. O elétron deveria atingir uma quantidade de energia para estar naquela camada, certo? E aí, quanto mais afastado eu estiver do meu núcleo, tá? Mais energia o elétron tem que ter para estar nessa camada. Então, um elétron na primeira camada terá menos energia do que o elétron na sétima camada, certo? E aí, o principal fator e que nós utilizamos muito, qualquer prova que fale que a matéria, ela acendeu no escuro, brilhou no escuro, você já vai maldar que pode ser o do Bohr. Por qual motivo? Como aqui cada elétron, cada camada tem um nível de energia, quer dizer o quê? Que o elétron, se ele ganhar energia, ele pode o quê? Ir para camadas mais externas, ó. Ganhou energia, foi para a camada mais externa. Se ele perde energia, ele vai voltar para a camada mais interna. Mas a única possibilidade do elétron perder energia é na forma de fóton. E o que seria fóton? Seriam ondas eletromagnéticas na faixa da luz. Ou seja, a única forma do elétron perder energia é na forma de luz. Então, por exemplo, se você tem aquelas estrelinhas que brilham no escuro, ou você tem aquelas figurinhas que brilham no escuro, por que que ela brilha no escuro? Ou se ela parou de brilhar, o que que você geralmente faz? Coloca próximo da luz. No material da figurinha ou do plástico, você vai fazer o quê? Pode existir o fósforo ou o silício, que ao se aproximar da luz, tá? O que que vai acontecer? A luz é um tipo de energia. O elétron vai para a camada mais externa. Eu estou no meu estado o quê? Excitado. Se eu desligo a luz, esse elétron possui energia para estar aqui, para se manter aqui? Não. Ele vai retornar para sua camada de origem, tá? E aí ele tem que perder o excesso de energia. E o elétron só pode perder esse excesso de energia o quê? Emitindo luz, que eu vou chamar de fóton. Tá? Então, se algo brilhou no escuro, nós vamos pensar no modelo de Bohr. Tranquilo? Agora a gente vai ver algumas pequenas modificações, que foi o quê? O do Summerfield, tá? O do Summerfield seria o quê? Ele descobriu o quê? Os subníveis. Ele encontrou regiões onde a probabilidade de você achar elétrons é maior. E essas regiões ele chamou de subníveis, S, P, D e F, que nós vamos falar mais à frente quando nós falarmos da eletrosfera, correto? E o Heisenberg, que descobriu o quê? O princípio da incerteza. O que seria isso? O princípio da incerteza seria o seguinte, que é impossível você determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Você só pode determinar o quê? Uma dessas coisas. Ou você determina a velocidade ou a posição dele. Por que disso? Devido ao comportamento dúbio do elétron. Ele, em alguns momentos, se comporta como matéria, em outros momentos, ele se comporta como energia. Então, por esse motivo, não é possível determinar a velocidade e a posição ao mesmo tempo do elétron. Tranquilo? E o mais importante aqui, ó, os nêutrons, tá?
quem descobriu os nêutrons, ou seja, a partícula nuclear sem carga, só possui massa, mas não possui carga, foi quem? Foi Chadwick, certo? Então, cuidado, não foi Rutherford, foi Chadwick, tranquilo? E aí, ó, o modelo atual, ele é formado como? Eu tenho no meu núcleo os nêutrons e os prótons, que podem ser iguais ou não, tá? Não existe nenhuma relação entre eles, onde os prótons têm carga positiva e os nêutrons não possuem carga, tá? E ao redor deles nós temos quem? Os elétrons, tá? Que teriam que? Cargas negativas. E a quantidade de prótons e elétrons tem que ser iguais. Tranquilo? Então, essa foi a evolução dos modelos atômicos. Tranquilo? Então, ó, vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Então, ó, olhando aqui, vocês vão tentar fazer agora esses três, vocês vão parar agora aqui e vão tentar fazer. Tranquilo? Agora que vocês tentaram fazer, tá? Vamos corrigir aqui. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Então, o Rutherford, que seria qual? O modelo planetário. Ele considerou que os elétrons estavam mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não, né? Quem determinou isso? Foi quem? Foi Thomson. Tranquilo? B. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Não, né? Isso aqui também era o Thomson. Um núcleo de massa desprezível comparado com a do elétron? Não, né? Seria o quê? Ao contrário, um núcleo com elétrons de massa desprezível, tá? D. Uma região central com carga negativa? Não, carga positiva. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons? Sim, seria essa. A alternativa é. Tranquilo? Agora vamos. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de... Thomson é o quê? É o modelo de pudim de passas. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Possui níveis e subníveis? Não. Ele descobriu cargas positivas e negativas? Sim. Foi ele, a principal contribuição dele foi essa. Então, ó, seria a B. Tranquilo? E a 3 seria o quê? Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. O que eu falei? Algo que brilha no escuro vai relacionar com modelos atômicos que você já fica esperto. Grande chance de ser Bohr, mas vamos terminar de ler aqui. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessas substâncias absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. Saltos energéticos é característica de Bohr. No escuro, esses elétrons retornam ao seu nível de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Então, esse modelo aqui só poderia ser quem? O Bohr. Tranquilo? Então, ó, vamos aqui agora mais duas. Então, ó, tentem fazer agora aqui rapidinho. Agora que vocês já fizeram, né, vamos ver aqui qual seria a resposta correta aqui. A B, a existência de partículas subatômicas. Vamos ver aqui o porquê. Há mais de 100 anos, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição do Thomson ao modelo atômico, o quê? A principal contribuição dele foi o quê? As descobertas de quem? De prótons e elétrons, que são partículas o quê? Subatômicas. Por isso que seria a B.
Então, ó, a 5, qual seria a resposta? A 5, ó, a resposta seria o quê? A D. Por qual motivo? Ó? Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons? Não, né? O Dalton é o quê? É o modelo o quê? Da bolinha de bilhar, ou seja, é uma esfera maciça. Falso. 2. O modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos os elétrons como planeta em torno do Sol? Sim, verdadeiro. E o físico inglês Thomson, que seria o quê? O do pudim de passas, afirma que seu modelo atômico, que um elétron, ao passar de um orbital para o outro, absorve ou emite um quantum, ou seja, um fóton de energia? Não, né? Quem falou isso foi quem? Foi Bohr. Então, por isso que a correta seria apenas a 2. Tranquilo? Então, ó, assista a nossa próxima aula e comente com seu nome.